Tá, deixa eu te atualizar. A treta era séria, ficou profissional e agora é internacional. Ah, mas você tá falando isso porque é bolsonarista, tá tentando inflar a onda de repercussão e dar uma dimensão da coisa maior do que ela é? Então, não, porque quem tá aumentando a dimensão da coisa é a própria mídia tradicional que do nada resolveu relatar o que de fato tá acontecendo em terras tupiniquenses pela primeira vez. O governo brasileiro entrou na treta para defender o ministro Alexandre e emitiu no dia de ontem, via Itamaraty, uma nota que pudesse de alguma forma responder os movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos contra o que eles chamam de censuradores, que atuam no mundo contra empresas americanas. Um reboliço foi criado no entorno disso, mas hoje ficamos sabendo o caminho percorrido por essa nota. Vou contar pra vocês, é claro, mas pra quem achava que o Itamaraty ia bater o pé e todo mundo ia sair correndo, foi o oposto disso. E hoje ficamos sabendo que o tom via Estados Unidos subiu mais uma vez. Você ficou no mínimo curioso? Então chega mais. Deixa eu te atualizar. Pequena retrospectiva para quem perdeu os capítulos anteriores. Suprema Corte dá recado a Itamaraty e diz que tá na hora de tirar a bunda do sofá para proteger a instituição STF, mesmo que o citado tenha sido apenas o ministro Alexandre. O que, na minha humilde opinião, é complicado, porque retira o direito civil de protestar contra a decisão de um ministro, já que criticá-lo ou até mesmo processá-lo agora significa atacar a corte inteira. Mas eu não sou ninguém na fila do pão e eu vou recolher a minha opinião, a insignificância, antes que eu seja presa por pensamentos dissidentes. Democracia! Uhul! A nota do Itamaraty, de fato, foi emitida dizendo, abre aspas, a manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente. Fecha aspas. E o Itamaraty, ao usar a palavra distorce, deu a entender que o departamento americano estava cometendo desinformação. Não foi essa a impressão que ficou? Só que a nota do Itamaraty pegou muita gente de surpresa porque politizou o assunto. E essa politização acabou sendo promovida pelo próprio governo brasileiro. Até então, havia uma ação nos Estados Unidos, perpetrada pela Rumble, contra o ministro Alexandre de Moraes. Só ele. Mas, em paralelo a isso, a Comissão de Justiça dos Estados Unidos estava votando uma lei que se chamava Sem Censores em Nosso Território. Esse projeto prevê a proibição de entrada ou deportação de qualquer pessoa considerada um agente estrangeiro que infringe o direito à liberdade de expressão ao censurar cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. A lei não menciona o ministro Alexandre, mas a própria imprensa brasileira diz que o Comitê Americano de fato passou uma lei contra o próprio Moraes. Aquele negócio de vestir a carapuça. Mas, além disso, após a aprovação dessa lei, a Casa Branca teria feito um alerta ao Brasil. Beleza, deixa eu explicar até aqui. Quando a nota do Itamaraty foi publicada, de imediato se levantou uma desconfiança sobre quem de fato a teria escrito, justamente por seu tom político. O ex-embaixador foi até a CNN falar sobre isso na noite de quarta-feira. E escuta aí o que foi que ele disse. O Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. E eu tenho quase certeza que essa nota não foi redigida no Itamaraty. O Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo, porque o Itamaraty explicita o que a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental não explicitou. Se você lê as duas notas, a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental e a nota do Itamaraty, você vai ver que nós politizamos o assunto. Eles fizeram uma declaração geral, é verdade que falando inclusive o Brasil, mas não entraram no mérito da questão. A nota do Itamaraty explicita o que aconteceu no julgamento do Supremo com Elon Musk. Então, por isso que eu digo, essa nota não foi redigida pelo Itamaraty e, como você mencionou no começo, esse é só o começo do que vem aí pela frente. Então, não é que o cara tem um feeling para as coisas? Na manhã dessa quinta-feira, descobrimos o passo a passo da construção dessa nota que colocou a diplomacia brasileira numa situação deplorável.
Itamaraty consultou Alexandre de Moraes antes de nota contra os Estados Unidos. Param! Então, eu queria dizer que foi uma surpresa, mas pelo visto todo mundo já esperava. Mas eis um fato importante. Na nota do Itamaraty dizendo que os Estados Unidos estavam distorcendo os fatos, é dito que... Você é doido? Ninguém tá passando por cima de soberanias internacionais, não. As ordens dadas no Brasil se limitam ao cumprimento de leis em território brasileiro. E é nessas horas que a internet salva geral, porque ela não esquece de absolutamente nada. O ministro Alexandre determinou bloqueios apenas em território nacional? É mesmo, é? Matéria de 2020. Para o que você está fazendo e presta muita atenção no absurdo que você vai ouvir, mas que até então não gerou nenhuma consequência. O Facebook havia cumprido com a ordem de bloquear as contas no Brasil ao restringir a visualização das páginas e perfis a partir de endereços IP no país. Isso significa que pessoas com endereço IP no Brasil não conseguiam ver os conteúdos, mesmo que os alvos da ordem judicial tivessem alterado sua localização IP. A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Devido à ameaça de responsabilização criminal de um funcionário do Facebook Brasil, não tivemos alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas enquanto recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas, essa é a nota que o Facebook acaba de divulgar e acaba de nos chegar aqui na CNN, essa informação. Portanto, o Facebook decidiu bloquear as contas globais enquanto recorre ao Supremo Tribunal Federal. É uma determinação da ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em um primeiro momento não havia sido cumprida, mas depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou a responsabilização criminal de um dirigente do Facebook aqui no Brasil, o Facebook dá uma recuada e decide cumprir a ordem enquanto recorre da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vocês conseguiram compreender que o ministro Alexandre determinou a derrubada de perfis que ele quis em todo o mundo e não apenas no Brasil? Vocês entenderam que o Facebook se recusou a fazer isso porque alegou que o Alexandre não tinha jurisprudência mundial para tal determinação? Ficou claro que o ministro Alexandre disse que, se sua ordem não fosse cumprida, o representante do Facebook no Brasil seria responsabilizado criminalmente, ou seja, esteja preso, e que, após a ameaça de processo criminal, temendo por sua segurança e liberdade, o Facebook cumpriu a ordem do Alexandre e derrubou perfis em todo o mundo? Aí fica a pergunta. O Itamaraty não disse em sua nota que as ordens eram em território nacional? A não ser que ele esteja citando só esse caso do Rumble, tipo, as outras vezes não tá valendo, hein, gente? Tô falando só dessa aqui. O que passou, passou, não vamos falar disso mais, não? Mas vem cá, esse nem é o único caso. Brasileira naturalizada nos Estados Unidos teve pedido de prisão decretado por Alexandre de Moraes. Flávia Magalhães relata que, depois de uma postagem no Twitter, o seu passaporte ficou sob restrição. Entenda. A Flávia, cidadã americana, fez uma postagem no Twitter e teve sua conta bloqueada no Brasil por ordem do ministro Alexandre. Porém, como de praxe, Flávia não havia sido notificada oficialmente, então, dos Estados Unidos, ela continuou postando numa boa lá no seu Twitter. Porém, ao chegar em solo tupiniquense, Flávia descobriu que estava encrencada com a justiça. E como ela ficou sabendo disso? Em dezembro de 2023, a Flávia veio até o Brasil e, ao entrar no aeroporto de Recife, foi informada que o seu passaporte brasileiro, que ela fez quando ela era solteira, portanto usava o nome de solteira, estava sob restrição. Flávia deve ter olhado para o seu passaporte americano e pensado, beleza, eu estou usando o outro, já que, de novo, ela era uma cidadã americana, casada e utilizando o seu nome de casada em seu passaporte americano. Dessa forma, com seu passaporte americano, Flávia entrou e saiu do Brasil. Fim de uma história absurda? Nope. Alexandre de Moraes entendeu que Flávia, ao usar o passaporte americano, estava utilizando um documento falso e sua situação judicial se agravou muito. Em fevereiro de 2024, foi determinada sua prisão preventiva. Sério, gente? Isso aconteceu? E o mais maluco de tudo é que, após tudo isso, às vésperas da vinda da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, alguns perfis foram desbloqueados em solo tupiniquense e o da Flávia foi um deles. Mas vem cá,
Ela não era uma mega bandida ilícita criminosa que merecia ir pra cadeia por suas postagens no Twitter? Aí, do nada, essa mesma justiça libera as contas dela? Qual a lógica nisso tudo? Dito isso, essas foram as palavras proferidas na votação de quarta-feira da lei apelidada de Lei Anti-Moraes lá nos Estados Unidos. Right now, in Brazil, some of this legislation comes from that specific example, but also in the European Union, in the UK and Australia, in fact, censorship of American citizens' rights on public access media such as X and Meta have in fact been systematically censored. And in fact, the cause of this bill came from when Elon Musk refused to take, if you will, the demands of Brazil, and X was taken offline in an entire country. So my bill seeks to simply say, go ahead, ignore the First Amendment in your own country. It's your right. Absolutely, you can. And if you want to, shut down X, Meta, Google, any of them you want. But don't expect to come to America under a U.S. visa. Don't expect to be in America and remain if, in fact, you are the perpetrator of that extinguishing of free speech. O mais engraçado é que após a aprovação da lei no comitê e toda a repercussão em volta do tema, a mídia soltou a seguinte matéria. Moraes não tem hábito nem planos de viajar aos Estados Unidos, dizem interlocutores. É mesmo, é? É o que os interlocutores dizem, já que Moraes havia sido convidado para o evento do LEAD, do Dória, que vai rolar em Nova York em maio desse ano. Gente, será que ele vai? Será que ele vai poder ir? Não sei, porque a matéria de hoje diz: Trump aguarda a posição de Lula sobre Moraes para definir ofensiva. Após os Estados Unidos emitirem comunicado condenando a atuação de Alexandre de Moraes, Trump aguarda um posicionamento de Lula. E eu não faço a menor ideia o que vai sair disso tudo. O que eu sei é que o Alexandre apareceu hoje em sessão para dizer: é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras. O que a vida quer da gente é coragem. Gente, o mundo não gira, ele capota. Agora é o Alexandre que está dizendo que precisa de coragem. Só precisa dizer que está precisando de coragem quem sentiu o impacto, né? Coisa que eu nunca tinha visto antes acontecer. Coragem, coragem para continuar. Sei bem do que se trata, seu Alexandre. Mas tá, voltando à nossa treta diplomática causada pelo Itamaraty, Daniela Lima vem a público continuar o repasse do recado. E ela diz que a partir de agora vai ser assim, bateu, levou. Sério? O governo brasileiro, via Itamaraty, tá vindo a público pela voz da Daniela Lima dizer que se os Estados Unidos vier pra cima do Alexandre, vai tomar de volta. Vocês lembram do Padilha dizendo que se o Trump quisesse retalhar o Lula, quem ia perder era o Trump? E tudo que eu queria nessa vida era ter 10% do ego desse desgoverno, viu? Mas enfim, após esse aviso do dá que eu te dou outra, os Estados Unidos ficaram preocupados e decidiram esfriar o assunto até a poeira baixar. Não, mentira. Os caras foram lá e pediram 6. Só imagina o pessoal do Twitter e da Meta explicando que tiveram que banir contas no mundo todo porque foram ameaçados com o esteja preso pelo Alexandre. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos intimou as Big Techs para que relatassem casos de censura contra empresas americanas. As ordens secretas do ministro Alexandre são citadas na intimação. As empresas intimadas são Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, TikTok e Twitter. E na minha opinião, o que eles querem chamando essas Big Techs? Coletar provas.
E essa teoria bate direitinho com essa matéria da CNN que explicam as 3 frentes que trumpistas e bolsonaristas estão abrindo para punir Moraes nos Estados Unidos. A primeira é a Lei Magnitsky, sobre punições e sanções contra violadores dos direitos humanos no mundo. A segunda é a lei aprovada na quarta lá na Comissão de Justiça Americana, a apelidada Lei Anti-Moraes. Mas tem mais uma que eu nem estava sabendo e se trata da Lei das Práticas de Corrupção no Exterior. A tese que agora também está sendo discutida nos Estados Unidos é que essa lei pode ser aplicada não apenas a casos de corrupção financeira direta, mas também a atos que envolvam benefícios políticos, manipulação institucional ou interferência ilegal que impactem interesses do país. Por exemplo, utilizar uma instituição brasileira para determinar multas ou ameaçar punir um funcionário específico ou uma empresa que opera nos Estados Unidos para conseguir algo considerado ilegal. É o que diz a matéria da CNN. Eita! E outro link que conecta a minha teoria de coleta de provas é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos vai ouvir nesta sexta-feira, dia 28, via videoconferência, o Dr. Paulo, advogado não só do Daniel Silveira, como também da Flávia, que teve a prisão preventiva decretada por postagens no Twitter. Mas, ao que tudo indica, o foco dessa reunião será mesmo o caso do Daniel Silveira e possíveis torturas físicas e psicológicas. E galera, entenda uma coisa. Durante muito tempo foi dito que o Brasil seria um laboratório para o mundo sobre como atuar na repressão à ideologia de direita, principalmente em cima das Big Techs, para limitarem a expansão desse pensamento. E durante 4 anos o Brasil macetou demais em cima disso, se colocando como um farol para o mundo na tentativa de suprimir a atuação nas redes sociais. O problema é que agora, ao que parece, de fato o Brasil será exposto ao mundo como resultado de um laboratório que tentou reprimir uma linha ideológica usando as Big Techs. E a figura usada para levar tal mensagem ao mundo parece ser a do Alexandre de Moraes. Se vocês se comportarem como esse juiz, eis o que acontecerá com vocês. É a impressão que ficou para mim. Posso estar errada, mas que parece. A reação dos petistas e seus puxadinhos é pedir para a PGR caçar o Eduardo Bolsonaro por estar lá nos Estados Unidos denunciando as supostas irregularidades em solo tupiniquense. Supostas. E depois da coragem da PGR em fazer aquela denúncia contra o Bolsonaro e mais uma galera baseada na delação do Cid, bancando coisas que nem a Polícia Federal bancou, eu até ficaria meio receosa. Mas você já pensou se a PGR faz uma coisa dessas num time como o que tá agora? Não seria água pro copo derramar. Os caras iam chutar o balde de vez. Então eu realmente acredito que é apenas um discurso para que a militância fique com a impressão de que eles estão tentando fazer alguma coisa. Só isso. A real é que a nossa Suprema Corte do país nunca esteve nessa situação. E aparentemente ela não sabe exatamente como reagir. E agora tá contando com o Itamaraty e com o Boulos para ajudar. Vai dar super certo, sim. Confia. E olha, a coisa parece estar bem quente, mas acredite, ela ainda está distante do ponto alto de fervura. O caso da fraude americana com os documentos do Felipe Martins sequer está colocada na mesa do debate público nacional. Mas isso não significa que ela não esteja sendo servida na mesa da justiça americana. Ainda em sigilo, sim. O que deixa tudo mais estranho, já que o sigilo colocado nesse processo geralmente é utilizado para que as investigações não sejam prejudicadas. Quais investigações? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E já que você ficou até aqui, só mais 40 segundinhos. Galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família.